palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então espero que essa mensagem chegue ao teu coração e te encontre em paz, se não, que ela leve a paz até você. Amados irmãos e irmãs, hoje continuamos a reflexão da carta aos Romanos, capítulo 4, 14 a 25. E hoje eu estou até aproveitando o título que está aqui, de acordo com a Bíblia Pastoral, da tradução da Pastoral. O que é ter fé? Nós vamos mais uma vez continuar a reflexão sobre a fé de Abraão. E aqui há um resumo muito bonito, de uma forma muito bonita, que Paulo percebe e vê a vida de Abraão como um grande testemunho de fé. Vamos concluir aí, então, o capítulo 4, meditando com muito amor. O que é ter fé? Romanos 4, 14 ao 25. Se os herdeiros recebem a herança por causa da lei, a fé não tem mais sentido e a promessa fica anulada. De fato, a lei provoca a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. A herança, portanto, vem através da fé, para que seja gratuita e para que a promessa seja garantida a toda a descendência, não só a descendência segundo a lei, mas também a descendência segundo a fé de Abraão, que é pai de todos nós. De fato, a Escritura diz: eu constituí você pai de muitas nações. Abraão é o nosso pai diante daquele no qual ele acreditou. O Deus que faz os mortos viverem e que chama à existência aquilo que não existe. Esperando contra toda a esperança, Abraão acreditou e tornou-se o pai de muitas nações, conforme foi dito a ele: assim será a sua descendência. Ele não fraquejou na fé, embora já estivesse vendo o próprio corpo sem vigor, porque ele tinha quase 100 anos. E o ventre de Sara já estivesse amortecido. Diante da promessa divina, ele não duvidou, mas foi fortalecido pela fé e deu glória a Deus. Ele estava plenamente convencido de que Deus podia realizar o que havia prometido. Eis o motivo pelo qual isso lhe foi creditado como justiça. Ora, não é para um só que está escrito: isso lhe foi creditado, mas também para nós. Será igualmente creditado para nós, pois acreditamos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue à morte pelos nossos pecados e foi ressuscitado para nos tornar justos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, olha esse versículo 21. Abraão estava plenamente convencido de que Deus podia realizar o que havia prometido. Qual que é a pergunta, tema aqui hoje da palavra de esperança? O que é ter fé? O que é ter fé? Está aí no versículo 21. Ter plena consciência, plena certeza de que Deus vai realizar o que Ele prometer, o que Ele prometeu. Isso é ter fé. Ter fé é quando tudo está dizendo o contrário. Pensa só, um homem de 99 anos, uma mulher já de idade como era Sara, e Deus falou: olha, eu vou te dar um filho. Humanamente falando, o que isso é? Impossível. Não tem como você imaginar um homem de 99 anos e uma mulher de idade já avançada. Não sei te dizer que agora, nesse momento, a idade que Sara tinha, mas ela já era de idade muito avançada, assim como Abraão. E de repente Deus vai falar para esse homem: olha, eu vou te conceder a grande graça de ser pai. E aquele homem
acreditou nessa e em tantas outras promessas que traz a palavra de Deus. Então, como eu disse ontem, volto a dizer hoje, quer conhecer um pouco mais sobre a história de Abraão? Leia a partir de Gênesis capítulo 12. Aí você vai entender quem é Abraão. Grande exemplo de fé. E repito, ele é pai no sentido espiritual. Um homem que deve ser sempre tido na palavra de Deus como um exemplo de fé. Como um homem que não acreditou na promessa, na palavra, no cumprimento da promessa e da palavra de Deus. E aqui fica muito claro, né? Então nós herdamos de Abraão, por isso que não é pela questão da lei, da vivência da lei daquela época, da lei do tempo de hoje, que nós recebemos a fé. Mas é como herança, porque recebemos essa fé de forma gratuita. A herança, portanto, vem através da fé, está no versículo 16, para que seja gratuita e para que a promessa seja garantida a toda descendência, não só a descendência segundo a lei, mas também a descendência segundo a fé de Abraão, que é o pai de todos nós, diante da fé. Então, de fato, a Escritura diz, eu constituí você pai de muitas nações. Foi uma promessa de Deus ao próprio Abraão. Por isso que ele é chamado de o pai na fé. Abraão é o nosso pai diante daquele no qual ele acreditou. O Deus que faz os mortos viverem, que chama a existência aquilo que não existe. Essa mesma fé que Abraão teve em Deus é a que nós somos chamados a ter em Deus, nosso Criador, a ter em Jesus Cristo, aquele que ressuscita mortos, aquele que é a ressurreição, a vida. Então nós somos chamados, amados irmãos, a ter uma fé viva, verdadeira, real, nesse Deus que não desampara. Eu sei que muitas das vezes a situação da sua vida está dizendo o contrário, né? Parece que às vezes tem hora que na nossa vida a coisa vira uma bagunça, vira uma desordem, né? Se não for a fé, o que vai nos sustentar? O que vai te sustentar se não for a fé em Deus? Eu achei linda demais essa frase aqui do versículo 8. Isso é ter fé, esperando contra toda a esperança. Quando tudo diz o contrário, eu continuo tendo fé. Eu visitei há um tempo atrás o irmão de uma amiga de caminhada, de uma irmã de caminhada. Ele tinha sofrido um acidente gravíssimo. E ele estava... Nossa, misericórdia. Só de lembrar a cena, eu fiquei muito tocado com tudo aquilo, sabe? Muito ferido, muito machucado, muito inchado. Eu estive ali rezando e Deus do céu, toda vez que eu lembro dessa cena, eu peço perdão, porque a minha fé foi pequena demais. Misericórdia. Quando eu terminei a oração, aquela filha de Deus com aquela fé tão grande olhou para mim e falou assim, graças a Deus ele está bem melhor. E ele vai sair daqui bem em nome de Jesus. Esperando contra toda a esperança. Gente, e eu saí de lá dentro de mim e falava assim, Jesus do céu, não tem jeito não. Aumenta a minha fé. Me dá a metade da fé que essa filha de Deus tem. Porque eu olhando esse filho aqui, eu não acredito que ele vai sobreviver nem o dia de hoje. Resultado, depois de muitos dias ali naquele hospital, Deus foi agindo, aquela mulher de fé, a irmã de fé, a mãe de fé e tanta gente da família, amigos, gente da renovação rezando. E para a honra e glória do Senhor, aquele filho de Deus saiu daquele hospital, hoje vive a sua vida de mais bem, está aí todo feliz, todo cheio de saúde. Isso é ter fé. É quando tudo diz o contrário. E lá no fundo você olha aquela situação de destruição, de morte, sofrimento e fala, para Deus tem jeito. Lembra de quando Marta chega diante de Jesus? Quando Jesus foi lá visitá-las porque Lázaro havia morrido? Ela diz assim para ele, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não tinha morrido não. Mas o Senhor é a ressurreição e a vida.
ela tinha no fundo a certeza que o Senhor podia fazer algo, tanto é que ele dá uma ordem totalmente contrária àquilo que os homens acreditavam que pudesse ser feito. Retirem a pedra do sepulcro e ele vai e chama Lázaro. Lázaro vem para fora. A fé de Marta, a fé de Maria. Quantos homens e mulheres de fé, quantos santas e santos, com um testemunho de fé extraordinário, onde a realidade dizia totalmente o oposto e eles acreditaram, esperando contra toda esperança. Quando tudo dizia o contrário, no fundo eles acreditavam que aquela situação poderia ser transformada. Irmãos, como anda a sua vida? Quais as situações na sua vida que estão dizendo exatamente o contrário? Aí você pode até dizer assim, João, mas quanto mais eu rezo, parece que mais difícil está ficando. Se está ficando mais difícil é porque a graça está chegando, meu irmão. Eu ouvi um relato um tempo atrás e me achei muito interessante, não sei se eu vi, foi num documentário, eles dizendo assim, acho que eram homens de guerra testemunhando, que quando eles estavam em uma batalha, soldados quando estão numa batalha, quando a batalha fica mais tensa, mais difícil, mais aguerrida, mais violenta, mais sofrida, eles aguentam firmes porque eles sabem que a batalha está chegando no final. Meu irmão, minha irmã, assim também é na vida espiritual. Se você tem vivido momentos hoje de muita provação, está na hora de já começar a glorificar a Deus, dizendo a Ele obrigado, porque a vitória está perto demais. E não é agora que eu vou desistir. Não. O homem e a mulher de fé, ele se reveste de uma confiança muito grande quando a batalha vai ficando difícil demais. Então hoje o Senhor quer falar com você através do fechamento desse capítulo 4. Seja um homem, uma mulher de fé. E se a batalha está aumentando, se ela está difícil, é porque a tua graça, o teu milagre, a tua bênção já está a caminho, já está chegando. Quanto mais difícil a batalha, mais perto do fim ela está. Não duvide disso, meu irmão. Esperar contra toda esperança. Isso é ter fé. É ser convencido de que Deus pode realizar o que Ele promete. E se Ele prometeu, creia, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Somos chamados nesse dia de hoje, através das palavras de esperança na reflexão de Romanos capítulo 4. Somos chamados a ter uma fé viva, porque o nosso Deus não é um Deus morto, é um Deus vivo, que caminha conosco. Somos herdeiros dessa fé, herdeiros, recebemos ela como um dom gratuito de Deus. E Ele está nos chamando a tomarmos posse dessa herança. O povo briga tanto, perdendo tempo com a herança dos bens deste mundo. Por que não abraçarmos com mais entusiasmo, com mais alegria, com mais confiança a fé, que é essa herança, que é esse dom, que é esse presente que Deus nos concede? Meu irmão, quais são os mares que terão que se abrir hoje para que você passe? Diga para o Senhor. Qual a enfermidade que os médicos já disseram não tem jeito? É um câncer? É a AIDS? Qual situação você precisa hoje da intervenção de Deus? Essa depressão que não para, que não cessa, essa situação de desemprego, o que você hoje precisa dar não um passo, mas um salto na fé. Qual a situação? O que está fazendo você perder noites de sono, chorar? O que tem causado desespero, pânico na sua alma, fobias? Conta para o Senhor agora. Senhor, a minha situação é essa.
E eu estou na tua presença porque eu creio que o Senhor pode me dar força e pode mudar toda e qualquer situação. Não existe para o Senhor situação impossível. E eu já me coloco aqui, Senhor, nesse momento de combate, de oração, em favor de cada irmão e irmã que reza comigo, e peço, aumenta a nossa fé, dai-nos uma fé viva, uma fé expectante, que crê realmente que o Senhor agirá, porque nós colocamos e depositamos em Ti, Senhor, a nossa esperança. Esperamos até mesmo contra toda a esperança, e não duvidamos do seu agir, do seu falar, da manifestação do seu poder. E eu vos peço humildemente neste momento de oração que já estamos vivendo, visita aqueles que estão em casa, acamados, visita aqueles que estão na UTI dos hospitais, visita aqueles que estão nas clínicas de recuperação, num presídio. Visita, Pai do céu, em nome de Jesus, aqueles que estão nos prostíbulos da vida, nas mesas de jogos, aqueles que estão trancados no seu quarto, viciados em jogos online, em sites de pornografia. Quantas pessoas que nesse momento estão precisando da libertação do Senhor. Visita os casais que estão vivendo um momento de crise no casamento, e a pessoa que está ouvindo essa mensagem talvez até tenha dito: acabou, não tem mais jeito. Tem jeito, porque para Deus nada é impossível. Aonde está a sua fé? Deus pode mudar e Ele vai mudar, tenha certeza. Essa realidade do seu sacramento do matrimônio. Você, mãe, pai, que está orando agora, clamando pela conversão dos seus filhos, não duvida, porque Deus está trabalhando para que isso aconteça. Você que hoje me acompanha, dizendo até mesmo: a minha fé já acabou. Aconteceu tanta coisa ruim na minha vida nos últimos tempos, que eu já nem acredito mais que Deus existe. Pois eu quero te falar com toda a certeza no meu coração. Ele vai dar a você sinais sensíveis e visíveis. Você vai sentir e vai ver. Porque se você deu a Ele a oportunidade de falar com você através dessa mensagem de hoje, é porque Ele vai agir na sua vida. Não tenha dúvida, Deus está agindo em seu favor. Ele não te abandona, Ele não te esquece. Por isso, Pai, em nome de Jesus, estende a tua mão sobre toda essa multidão de pessoas que acompanha agora a palavra de esperança. Toca na necessidade particular e pessoal de cada uma das suas filhas e filhos. O Senhor toca em mulheres com grande desejo de serem mães, que estão vivendo problemas seríssimos, problema no útero, nos ovários. Talvez o casal, tem um desejo muito grande de ser pai, e talvez o homem está com algum problema. Nesse sentido, eu vos peço, Senhor, realiza o milagre na vida deste casal, concede a eles o privilégio de poderem gerar a vida. Vem, Espírito Santo, doce hóspede da alma, fogo suave e abrasador, que toca, que cura, que consola, que liberta, que queima toda infecção, contaminação, todo pecado. Santifica o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, a nossa história e todo o nosso ser. Liberta-nos dos traumas, das mágoas, dos ressentimentos, e transforma todo o nosso entendimento, todo o nosso ser, viver, falar, pensar e agir. Tudo está sobre o vosso domínio. É em vós que cremos, esperamos e confiamos. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus aumente cada vez mais a fé, para que você possa sim esperar contra toda esperança e ver a graça de Deus acontecer na tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Se coloque na presença de Jesus, adore, glorifique e bendiga o teu santo nome. Tenham todos um bom dia e até amanhã,
Sede santos, como Deus é santo. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.